Vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por cada uma das pessoas que estão passando aqui por essa live, por cada uma das irmãs maravilhosas que estão comprometidas com a tua palavra, com o Senhor, em aprender mais de ti, em cumprir a tua vontade, o teu ID, em fazer a tua obra, em entender mais da tua palavra, estudar a tua palavra verdadeiramente. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Nos conduza mais uma vez, nos guia todos os dias. Fala conosco, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para entender a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosa. Estão me ouvindo? Vamos então já começar? Bora? Capítulo 7. O jejum que não agrada a Deus. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuardes e pranteardes no 5º e 7º mês. Durante esses 70 anos, acaso foi para mim jejuardes com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou por ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Bom dia, Bruna. Bom dia, Lucilei Oliveira. Sejam bem-vindas à nossa live de devocional. Todos os dias nós fazemos essa live aqui para nos ajudar mesmo a ler a Bíblia, a ouvir a voz do Senhor, a ter esse relacionamento e essa constância no devocional. Então aqui nesses versículos do 1 ao 3 fala sobre o jejum que não agrada ao Senhor, do 1 até o 7, na verdade. E durante o exílio, certos dias de jejuns eram observados ao longo do ano como uma lembrança de humilhação de ter sido levado para o cativeiro. O jejum do 5º mês rememorava a destruição do templo. E durante o exílio, o povo não jejuava porque estava triste por seus pecados, mas por satisfação. Pessoal, bom dia, graça e paz. Então, aqui esse povo, eles não estavam jejuando porque eles estavam arrependidos ou pelos seus pecados. Nem mesmo as atividades cotidianas eram realizadas para honrar a Deus. Uma vida reta era o tema da palavra profética de Deus, tanto antes quanto depois do exílio. A mensagem do Senhor ao seu povo permaneceu a mesma. Então aqui vai continuar falando, do 8 até o 14, sobre a desobediência que foi a causa do cativeiro. Então, por diversas vezes aqui o Senhor exorta esse povo. E agora que a gente vem falando sobre o jejum, A gente não tinha falado ainda sobre esse jejum que não agrada a Deus. Mas é exatamente isso. Em outras passagens fala que quando nós formos jejuarmos,
temos que ficar alegres, né? Nem é bom falar para ninguém que está jejuando. Ninguém precisa saber que você está jejuando. E por quê? Porque esse ato é um ato de humildade, um ato de você falar assim, não, eu tô fazendo é para Deus, não é para mostrar que eu sou bom, que eu tô me sacrificando, que não sei o que, não. O jejum é para arrependimento, é para consagração e não satisfação pessoal, né? E aqui nada que o povo fazia era para Deus. E ao contrário desse povo, tudo que a gente faz tem que ser voltado para Deus, né? A desobediência foi a causa do cativeiro, então. Vamos ler do versículo 8 até o 14. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falava o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia para cada um o seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Ou seja, né? Nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então aqui, o que eu lembrei, gente? Ontem mesmo eu estava ali, né, já pegando no sono, e me veio isso na mente, no coração. Deus é nosso Pai, né? E da mesma forma que... agora eu lembrei por que eu tava pensando nisso. Eu tava aqui refletindo. Por que eu tava pensando nisso? Ó, coloquei o Arthur pra dormir. E foi tão bonitinho ver o Arthur dormindo ali, né? E... nossa, é um amor tão grande. É algo assim que... é perfeito. E aí, me veio ao coração assim, Deus também sente isso por vocês. Então Deus, como nosso Pai, Ele agrada de nos ver descansando, dormindo nos braços dEle, descansando nos braços dEle, ou seja, confiando nele, né? E quando nós somos desobedientes? Então, é a mesma coisa. Quem que gosta de menino desobediente? Quem que gosta do filho que desobedece? Do filho que você fala 1, 2, 3 vezes, o menino continua persistindo no erro, continua desobedecendo, continua desagradando, né? Desonrando. Isso é desonra. Então, com Deus, é a mesma forma. Ele é o nosso Pai. Ele é esse Pai que cuida de nós, que se agrada em nos ver felizes, descansando, em paz. Da mesma forma que a gente olha para os nossos filhos dormindo e fala, oh, glória a Deus. Glória a Deus. E da mesma forma que a gente fica com raiva, a gente fica irado quando o menino desobedece, quando o filho peca, né? Deus também se ira. Deus sente o que você sente. É forte, né? Então,
Vamos continuar lendo aqui o capítulo 8. Hoje vocês não estão querendo falar comigo, né? Só a Bruna me deu bom dia aqui, graça e paz. Quero um bom dia aí, gente. Lucilei, Josiane, Bispa Dulce, Valéria, Bruna. Fala comigo. Então, vamos continuar a leitura, né? Bom dia. Sião restaurada aqui. Bom dia, bom dia. Versículo 1, então, do capítulo 8. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Amém, Deus abençoe, Lucilei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande zelo de Sião e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Bom dia, filha. Estou lendo aqui atenta. Parabéns, parabéns. Onde a gente estava? Versículo 4, né? Assim diz o Senhor. Bom dia, show. Show. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo. Por causa da sua muita idade, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, vamos terminar de ler esse capítulo até o 23 e a gente comenta. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem não tiver com a Bíblia, a gente pega a Bíblia, porque é muito bom você acompanhar na Bíblia. Nós estamos fazendo o devocional juntas aqui. Sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer a casa de Judá, a casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei. E sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias, não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, a alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz.
Então aqui falando, né, como Deus também se agrada do jejum e como no jejum você, nós, todos podemos e vamos também nos regozijar, nos alegrar no jejum. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pregarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Estamos lendo aqui o capítulo 8, acabamos de ler, de Zacarias. E vamos comentar então sobre esse capítulo. Em vez de se concentrar nos juízos passados com jejum e lamentação, a comunidade dos exilados que retornaram era incentivada a viver de maneira reta no presente, pois bênçãos futuras foram prometidas. Inúmeras promessas iniciadas com a frase assim diz o Senhor dos Exércitos, ou uma variação dela, repetia a mensagem anterior de Zacarias. Então aqui, o que está acontecendo? Deus vem advertindo o povo para que eles não jejuassem mais, para que eles não ficassem remoendo e lembrando e se entristecendo pelo que passou. O que passou, passou. Não volta mais. Sejam bem-vindas, Maria Odete, Laura Fernanda, Nayara, sejam bem-vindas. Estamos fazendo nosso devocional ao vivo. Então, o que ele fala? Não fique remoendo o passado. Isso nos leva à depressão. Quem fica pensando demais no passado, fica preso no passado, fica triste, entristecendo pelo passado, fica realmente deprimido. Então, o que passou, passou. Agora, daqui para frente. Então, o que Deus fala? Faz um jejum em gratidão, em alegria pelo presente, por simplesmente você estar aqui, estar vivo, né? E é exatamente isso. Faça o jejum pelos projetos futuros, pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos que ainda vão receber, crendo, confiando que já estão recebendo, né? Que já é uma realidade presente. Isso é muito importante. E aqui do versículo 18 ao 23, o choro e o jejum não continuaram, pois o choro tornou-se em regozijo e alegria, e o jejum em festividades solenes, quando Jerusalém foi restaurada. Quando as nações vissem a mudança, elas viram a Jerusalém em multidões para buscar e orar o Senhor. Então, a mesma coisa da festa da Páscoa, quando nós relembramos somente em agradecimento. Quando nós relembramos da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, quando nós ceiamos, nós não estamos ali em sofrimento. Nós não estamos ali com dor e com pena, porque Cristo ressuscitou. Então já não é mais uma lembrança ruim do que aconteceu, mas é um regozijo, é uma festa. A ceia tem que ser uma festa. A ceia tem que ser alegre, não pranto e choro, né? Sim, pelos seus pecados, quando você se arrepende, né? Verdadeiramente, é claro que acontece, mas não porque Jesus morreu. Claro que a gente se emociona, mas Deus está pedindo para que a gente faça uma festa pelo que Ele fez. Então, quando você lembrar das dificuldades que você superou, lembra com alegria: eu superei em Deus, Deus me ajudou. Que bênção! Se eu estou viva é porque Deus está comigo.
Se a minha família tá assim, é porque eu tenho uma família, ainda dá tempo, Deus está operando, né? Deus está fazendo a obra dele, Deus está presente. Então, se você está aqui, se você está viva, é uma nova oportunidade todos os dias, a cada segundo é uma nova oportunidade, né? Então, ainda dá tempo. Vamos ler então o capítulo 9. Vamos ler até o 8, do 1, versículo 1 ao 8. O castigo de diversos povos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra Hadraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será abatida. Então aqui no versículo 1, vamos ler até o 8, né? Versículo 6. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarei eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Quem não estiver acompanhando, pegue sua Bíblia, acompanhe na Bíblia. Essa é uma oportunidade de você fazer o seu devocional aí. Nós estamos seguindo o cronograma anual de leitura bíblica e já estamos finalizando o Velho Testamento. Nós vamos começar o Novo Testamento na sexta-feira. Só confirmar aqui. Amanhã a gente finaliza o Velho Testamento. Não. Sexta-feira a gente finaliza o Velho Testamento com Malaquias. E no sábado a gente inicia o Novo Testamento. Que é assim maravilhoso também, né, gente? Mas tudo na Bíblia é importante. Por isso que nós estamos lendo toda a Bíblia. E aqui, então, no versículo 1 do capítulo 9 de Zacarias, a sentença introduz as profecias de juízo. Um tempo considerável havia passado desde as últimas profecias registradas de Zacarias. A reconstrução do templo havia terminado. De uma vez por todas, o forte império Pérsia começa a cair. Então, aqui vem falando sobre o castigo de diversos povos, né? Do versículo 1 ao 7, que a gente acabou de ler, as cidades mencionadas aqui são objeto de outras profecias de juízo. Então, é muito interessante como Deus, ele anuncia tudo que vai acontecer. E nenhum outro Deus é capaz de fazer isso, só o nosso Deus. Ninguém mais é capaz de fazer isso. Porque as pessoas criam os seus próprios deuses, né? Que não são capazes de fazer isso. Mas ele já veio falando o que ia acontecer e aqui realmente acontece. Elas representam as mais extremas fronteiras da Terra Prometida, que apesar de prometida, nunca foi conquistada por Israel. A terra de Hadraque era provavelmente uma região próxima a Damasco, capital da Síria. Tiro era conhecida por sua sabedoria, riqueza, comércio e fortalezas intransponíveis. Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod eram cidades filisteias que estremeceram ao ver a terrível queda de Tiro. O objetivo do juízo é sempre o arrependimento. Então,
é quando Deus fala assim, não tem mais jeito. Esse povo não vai fazer. Esse povo só vai piorar, eles não vão me obedecer. E aí é difícil, né, gente? Vamos continuar lendo aqui, então, do 9 ao 17, para a gente finalizar o capítulo 9. O rei vem de Sião. Eu amo quando faz menção ao rei, ao nosso Salvador, né? Vamos lá, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então a gente vê que essa é uma profecia do que iria acontecer. E o que aconteceu? Jesus veio montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta, né, de forma humilde. E aí as pessoas esperam que um rei que vai vir em carruagem de ouro, que não sei o que, né? E Jesus, ele fez totalmente o contrário. Só quem não entendia aqui para poder não acreditar que Jesus era o Messias, né? Porque todas as profecias foram cumpridas em Jesus. Como que aquele povo era tão incrédulo, né? O povo que era tão religioso, como que eles não conseguiam entender isso? Seja bem-vinda, Gláucia, Bowers, Bares, sejam bem-vindos. Vamos ler aqui o versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão e os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias de sacrifício e ficarão ensopados como cantos do altar. Como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Amém? Então aqui dos versículos 9 até o 17, né, fala sobre o rei que vem de Sião. Que lindo, né, gente? É muito lindo mesmo. Olha aí, o que falam no versículo 16, dá vontade até de chorar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Glória a Deus. O versículos 9 e 10, aqui onde fala sobre o cortejo do rei vitorioso, foi recebido pelo povo com gritos de aclamação. É a entrada triunfal do rei montado em um jumento, chegando a Jerusalém para habitar com o seu povo. Não são mais necessários cavalos de guerras, carros e armas. Esse rei, cujo reino é toda a terra, de mar a mar,
e desde o Eufrates até as extremidades da terra, traz com ele a paz eterna. Então, esse versículo 9 aqui faz menção lá em Mateus, né? A gente vai ler daqui uns dias. E também em João. Dos versículos 11 ao 13, o sangue é parte vital das alianças de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, o sacrifício de um animal frequentemente firmava tratados políticos ou alianças. Os presos a serem libertos são os exilados remanescentes na Babilônia. Eles não podem permanecer prisioneiros para sempre por causa da aliança com Javé. Jesus falou de si mesmo como um sacrifício cujo sangue firmaria a nova aliança, libertando os que entregassem a ele pela fé. Então, é isso que a gente já falou aqui, né? Nosso Jesus maravilhoso veio para nos salvar. Vamos ler então o capítulo 10, o penúltimo capítulo de hoje. Hoje é maior um pouquinho, mas amanhã vai ser menor. Amanhã vai ser só 3 capítulos. Mas também não é muito grande assim, não. Tá dando aqui 4 páginas. 4 páginas e meia. Não, 5 páginas e meia. Enfim, bora. Capítulo 10, penúltimo capítulo de hoje, então. Deus abençoará Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Então, por isso que o povo estava vivendo aflito, como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Por quê? Em vez de buscar o Senhor por meio dos profetas, os líderes do povo usaram meios ilegítimos para terem conhecimento do futuro, que eram os ídolos, né? Que eram estátuas reverenciadas como deuses do lar. Os líderes falharam na liderança efetiva e ao povo. Desviava-se como ovelha porque não havia pastor. Então, é o que eu já falei aqui, né? Eles não podiam fazer nada, porque esses ídolos aqui do lar que eles falam, né? Essas esculturas e tudo que o povo fazia aqui, eles não tinham conhecimento do futuro. Eles não tinha como eles saberem, né? Que fala que eram deuses falsos, enganadores. Vamos então continuar lendo versículo 3 até o 5. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisarão os pés, os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Aqui fala que o Senhor visitou os líderes pastores em ira, mas fortaleceu o seu povo, seu rebanho. Observe quantas figuras de linguagem do povo forte e valente na batalha contra seus inimigos. Por exemplo, a pedra angular e a estaca da tenda indicam força e resistência, aquilo que de tudo o mais depende.
Então aqui eu vejo como falando que de Judá sairá, né? Ou seja, da tribo de Judá saiu Jesus. Os maiores líderes, né? Eu acredito aqui que os discípulos também, né? Os discípulos. E aqui fala que serão como valentes que na batalha pisaram os pés dos seus inimigos, falando, porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. Então, o Senhor estava com eles ali, né? O Espírito do Senhor estava com eles. Versículos 6 e 7. Vamos ler e depois a gente comenta. Vamos ler até o 12, né? Do 6 ao 12 e aí a gente comenta. Fortalecei a casa de Judá, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e far-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará. Cadê aqui? No Senhor. Versículo 8. Eu lhes assobiarei e ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se multiplicam, como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei. Da Síria trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão um mar de angústia, as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria e o cedro do Egito se retirará. Olha aí, cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Amém, maravilhosos. Aqui o versículo 6 e 7 fala que depois de um reino ter sido dividido, as diferenças entre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, tornaram-se significativas. Após o retorno do exílio, Deus renovou a aliança com o seu povo. Judá, José, Efraim enfatizaram isso. Amém? Então, vamos ler aqui o capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11 completo? Acompanhe aí na sua Bíblia, Zacarias 11. E aí depois a gente comenta para finalizar. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Joyce, Rosa Melo e as meninas que estão aqui também. Késia, Jamile, Camila, Thaís. Bora lá, então. Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 11 de Zacarias. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipestre, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Seja bem-vinda, Joyce, bom dia, graça e paz. Vamos ler então a parábola do bom pastor. Aqui do versículo 4 até o 17, depois a gente comenta sobre ela. E a gente vai finalizar o devocional de hoje com essas duas parábolas, né? Do bom pastor e do pastor insensato. Versículo 4, capítulo 11 de Zacarias.
Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos dele. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Entende? Então, perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E o que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Eita! Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, à casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Essas 30 moedas de prata, hein? O que é isso? Vamos continuar lendo aqui a parábola do pastor insensato, do 15 ao 17, para a gente finalizar. O Senhor me disse: toma ainda os trechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secar, e o olho direito de todo se escurecerá. Então aqui a gente falou sobre o bom pastor e o mau pastor. Eu quero olhar aqui só para confirmar se é isso mesmo, né? Mas eu acredito que seja lá em Mateus 27, 9 e 10. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Aqui, Jesus foi comprado pelas 30 moedas de prata. Então, quando a gente vê isso daqui, esse bom pastor era Jesus, que ele veio com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, sua bondade, mas muitos não quiseram. Muitos rejeitaram, bateram, puniram, dilaceraram seu corpo, mataram Jesus. Venderam Jesus por 30 moedas de prata.
Então aqui faz menção, né? Também. Vou ler o estudo para a gente finalizar. Zacarias ia desempenhar o papel de um pastor que guiaria as ovelhas corretamente. As varas, graça e união eram as ferramentas do bom pastor. O povo que sofreu com má liderança, entretanto, desprezou e rejeitou a boa aliança. Então, o povo sempre sofreu com a má liderança, mas quando veio o bom pastor, o bom líder, eles rejeitaram, desprezaram a boa liderança. A quebra das varas do bom pastor sinalizou que Deus daria o povo ao pastor insensato. O povo recebeu o líder que queria e merecia. A posterior rejeição de Jesus Cristo como rei pastor foi o auge da longa história de Israel, de rejeição da liderança de Deus através dos profetas. Amém? Então é isso, maravilhosos. Esse é o estudo de hoje. Foi muito bom, né? Quem gostou do estudo de hoje? O que a gente tira disso daqui? Me fala aí, conversa comigo. O que a gente tira? Amanhã vamos falar sobre a salvação de Jerusalém. O que podemos tirar desse último capítulo aqui para nós hoje? Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Uma palavra, alguma coisa pra gente finalizar. Ninguém? Vocês estão digitando, né? Quero crer que vocês estão digitando. Pensando aí. Vamos fazer a nossa oração, então? E aí, quem for falar, pode falar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. Senhor, eu sei que não é fácil. Não é fácil ser rejeitado, ser desprezado. Mas o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O Senhor é o único Deus que pode todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente. Espírito Santo do Senhor, Tu és o nosso amigo, nosso consolador, nosso conselheiro. Jesus, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigada, 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 Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te convidamos e nós te recebemos de braços abertos. Nós não rejeitamos o Senhor. Nós estamos aqui todos os dias buscando mais de Ti e nos arrependemos também, porque a todo momento nós estamos pecando. Nós humildemente nos arrependemos de todo mal, de todo pensamento ruim, de todo pensamento contrário. Senhor, nós clamamos, vem Espírito Santo. Nós estamos buscando a Ti. Nós vamos buscar até encontrar, bater até abrir. Porque nós te amamos, nós amamos a Tua presença, amamos a Ti. Continue conosco, em nome de Jesus. A Bispa Dulce falou aí. Esse último capítulo eu fiquei pensando no pastor. O bom é aquele que cuida das ovelhas. O insensato, aquele que só come e frustra e desfruta do que as ovelhas produzem.
como estamos vivendo esses dias, é verdade. Meu Deus. Terrível, né? Infelizmente, estamos vivendo mesmo. Então é isso, maravilhosas. Um ótimo dia para vocês. Que o Senhor possa abençoar vocês poderosamente. Pastores gordos de tanto dormir e comer bem. Ai, essa é a nossa Bispa Dulce. Maravilhosa, exatamente isso. Então até amanhã, meninas. A gente vai finalizar amanhã Zacarias. Depois Malaquias. Vamos ver como que vai ficar certinho. A gente vai iniciar no sábado, né? Muito diferente do nosso bispo, certamente. Vamos iniciar no sábado o Novo Testamento. Mas no sábado nós vamos ter um evento muito importante também, maravilhoso, que vai ser o início da mentoria Experiência do Lar, uma mentoria presencial. Então, vamos ver como que vai ficar certinho. Talvez a gente comece mais cedo, a gente terminar mais cedo também. Não é bom a gente ficar sem fazer, né? Ou a gente pode também, amanhã, finalizar o Velho Testamento e iniciar o Novo na sexta-feira. Que aí no sábado a gente fica sem fazer a live. O que vocês acham? A gente pode ler tudo amanhã, que amanhã seria 12, 13, 14. A gente lê também Malaquias, do 1 ao 4. Ontem a gente leu 6 capítulos, né? Hoje também. Não foi tão faz aqui na chácara. Pois é. Vamos ver como que vai ser. Se a gente conseguir, se a gente conseguir fazer tudo amanhã, às vezes a gente faz tudo amanhã. Aí a Valéria falou, ó, no sábado eu trabalho. Então vamos fazer sim. Porque eu acho que vai ficar corrido, mãe, fazer no sábado mesmo. Né? Então vamos terminar o Velho Testamento amanhã. Bora. E na sexta-feira a gente inicia então o Novo Testamento. Beleza? Espero vocês. Beijo. Até amanhã então. Vamos começar amanhã 7 horas. 7 horas eu vejo vocês aqui. Combinado? Beleza então. Beijo. Deus abençoe.